Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Os jornalistas me ligam, mandam e-mails, fazendo perguntas. E, cara, vários jornalistas fazem perguntas muito parecidas entre eles, mas com uma sutil mudança. Aí eu falei, cara, eu tô respondendo a mesma coisa toda vez, que burrice, né, cara? Peguei e montei um prompt pra responder jornalista. Aí eu tenho históricos de... Aí sim é muito adequado, porque são respostas a perguntas. Respostas... cara... O camarada me manda uma lista de 5, 6 perguntas, eu jogo pro meu agente, ele responde todas as perguntas, eu só dou uma conferida, porque eu que vou assinar no fim do dia, e mando pros caras. Tá. Então não perco mais tempo. Jornalista. Eu olho a resposta e falo, nossa, bem, né? como parece eu... Às vezes até, Júnior, eu falo assim, cara, eu ia responder isso aí mesmo. Sabe, eu me surpreendo com a minha própria resposta, que é muito doido. E o que mais você já testou? Cara, a gente usa pra fazer proposta comercial na empresa. Então eu tenho uma reunião com o cliente que eu gravei, pego a transcrição da reunião e falo, ó, acabei de fazer essa reunião. Esses são os meus produtos e serviços. Faz uma proposta para atender esse cliente, solta na hora. Era isso que eu tava treinando a galera agora, que era a equipe de vendas, né? Fazer isso instantaneamente. A gente tem muito análise de dados. Lembra que eu falei do frigorífico mais cedo? Então, vou aproveitar esse gancho para falar agora. Cara, frigorífico, quis fazer um frigorífico modelo, só com máquina recente, moderna, atualizada. O pessoal chama de indústria 4.0. É quando você tem sensores na máquina, além de só, sei lá, é um martelo que martela a carne, beleza. Mas nesse martelo, será que a gente não podia medir a velocidade com que ele está indo? Será que a gente não podia medir qual é o índice de deformidade que ele fez? Não podia botar uma fotografia para saber como que ele mexeu? Ou seja, ele gera vários dados em cima da ação e da execução. Aí os caras montaram tudo e falaram, olha, nós temos uma fábrica indústria 4.0, aí, tá, mas tá mais barato fazer a carne? Não, a gente acabou não conseguindo analisar os dados, porque a gente não tá conseguindo contratar cientistas de dados. Aí eu falei, vamos fazer o cientista de dados, pô. Peguei o manual de cada máquina, criamos um agente para cada máquina. Então ele é especializado. Tá naquela papo que eu tava falando, então. É isso aí, Sérgio. Aí ele aprende o manual é bem produzido, as indústrias que fabricaram a máquina fazem bem produzido, aí ele coloca os parâmetros de funcionamento. Aí eu pego o agente e eu rodo a cada 15 minutos, eu coleto os dados dos últimos 15 minutos. Aí ele fala, teve algum dado fora dos parâmetros? Não teve. Beleza. Teve algum dado que saiu do parâmetro? Teve. Aí ele manda um alerta pro humano. Aí a gente colocou via WhatsApp, porque é mais prático. Então o supervisor dessa indústria 4.0, ele fica lá tranquilão. A hora que apita o celular dele, às vezes ele vai olhar, ah não, isso aqui é falso positivo, tá tudo bem. Às vezes vai alertar para ele como que ele melhora ali. Né? Então foi uma solução super simples de fazer, a gente precisou ter os manuais disponíveis, usamos esse Crew AI, que é esse framework open source também, com o Llama, que também é open source, e agora o cara recebe alerta no celular das máquinas que estavam com dados de altíssima qualidade inutilizado porque não tinha o cara disponível. Então substituiu mão de obra pra caramba, hein? Porque ali não ia ser qualquer analista de dados, né? Não substituiu no sentido de ninguém foi demitido, mas sem dúvida deixaram de contratar. Eles não estavam conseguindo contratar, agora não vai contratar jamais. Deixaram de contratar. Eu falo muito isso, né, cara? Em tecnologia que a gente por enquanto as IAs elas não substituem. Depende do analista. Tem muito analista de dados que na verdade nem sabe o que está fazendo. Aí realmente isso aí é fácil, a IA faz melhor. Mas se pega, tipo, o pessoal do Conri 3, que os caras bons, tipo, sei lá, Alexandre Patriotto, Adriano Rodrigues, bons analistas de dados, a IA vai cometer vários erros relativamente graves e primários que um bom analista de dados rapidamente ele perceberia e não deixaria passar. Inclusive erros que podem impactar negativamente para prejuízos de riscos desnecessários, etc. Então, assim, acho que a IA ela substitui o analista de dados. Tipo, se o cara tem uma receita limitada, ele não tem condição de contratar, a IA vai resolver ali um custo praticamente quase zero. Né? Assim, e vai ficar trabalhando continuamente. Não tem um custo permanente com aquilo. Então aí a IA vai dar uma solução boa. Agora, se o cara tem recursos e dependendo do nível de rigor, do nível de importância que tem a solução, eu acho que ele tem que botar uma analista de dados ali. Concordo um plenamente. Estatístico, uma pessoa que... E nesse tipo caso, um médico, só botar um médico, mais ou menos equivalente, só que o médico você vai tratando da saúde, que geralmente é mais grave. Mas muitas IAs são melhores que muitos médicos. Mas se você pega os melhores médicos, eles têm muito entendimento que as IAs não têm, de muitas sutilezas que passam. E esse é o ponto para mim. Na maioria das IAs. Porque quando a gente está decidindo numa empresa, a empresa ela é fria, né, cara? Eu falei de ROI mais cedo. No fim do dia, ela tá fazendo a conta do retorno em cima do investimento. Então, para ela, cara, se estiver melhor do que a solução anterior,
e a solução anterior, por um acaso, for a média que você consegue contratar no Brasil, os caras já estão fazendo. Ah, será que as empresas vão fazer isso? Cara, já estão fazendo isso todos que eu ia falar. os dias, A sabe? Natália Arcuri... Agora existe a galera faixa Acho que foi curva. até- E aí, essa galera, o GPT-4 não tá nem de perto. Se eu tivesse deixado o livro se Telemarketing, por escrever exemplo, sozinho... telemarketing vai ser Não, extinto. não era nem A pra Natália telemarketing Arcuri, eu acho que foi em extinto. 2023. A Natália Arcuri fez um vídeo dizendo que ela demitiu 70% da mão de obra dela. E que uma das coisas é que ela estava reestruturando a empresa, porque agora ela ia fazer parte de um... Ela tinha já um braço, né? Que ela estava incorporando na empresa dela, que ia usar a inteligência artificial, chat GPT, etc. E ela falou que demitiu 70% da empresa dela e continua rodando. É porque depende do padrão que ela precisa de qualidade, né? Tem que ver você... por que ela contratou, né? Depende de vários fatores aí, porque imagina só se o Elon Musk vai dispensar os caras que ele tem top, tipo, cara Você super não vai inteligente. comparar os Ele caras vai- lá do Então, Elon Musk com... Depende da Analista de mas eu acho que é investimento, né? coisa- Então, eu acho exatamente, que é depende coisa do que ele que é tá aquele colocando serviço que lá, é muito depende dos caras que você repetitivo. tá colocando. Coisa Exatamente, que é tal. exatamente. Aqui na Jovem Pan mesmo teve aquele caso, né? Qual? Que foi uma Que o galera... Samidana fez o sistema de Isso. geração de notícias e demitiram lá uma galera também. Ah, tá. Eu vi, eu conversei com ele me contou um pouquinho disso aí. E eu Isso daí uso o foi. sistema Daí dele. foi. É bom pra caramba, viu? tenho um Ó, negócio eu com fiz ele, essa a gente matriz faz no isso. livro aqui, ó. Ah. Como que você escolhe o que você vai automatizar? Então você tem uma matriz que tem atividade, tarefas. Porque Peraí, você não. mostra aqui pra câmera aqui, ó. Opa, Pega vamos aí, lá. pega. Porque você tem tarefas. Então, um Ah. ponto importante também, Melão, é que não é necessariamente substituir o cargo ou o profissional. Na verdade, você automatiza a tarefa. Tudo bem, se o único trabalho pode daquela estar- pessoa é Pode executar estar uma tarefa. supervisionando a tarefa da máquina, né? Você Por pode manter exemplo. o profissional lá. E aí, para a empresa priorizar o que ela faz primeiro, ó, você tem as tarefas simples e as tarefas complexas. Essa é uma primeira dimensão. A outra é única ou repetitiva. Então, basicamente é o seguinte: o que é uma tarefa complexa e única? Cara, o planejamento estratégico do ano da empresa. Você faz aquilo uma vez, você vai ter que fazer ela considerando inúmeros fatores para planejar tudo que você precisa fazer. Eu não vou deixar um agente autônomo fazer isso. Agora, eu tenho todos os dias na empresa, lá no simples e repetitivo, eu tenho que digitar o contas a pagar da empresa, documentar ali as notas fiscais recebidas e validar ela com os dados da empresa. Cara, eu faço isso às vezes, uma empresa grande vai fazer isso 3, 4 mil vezes por dia. Aí, essa é a primeira que você bate. A gente chama até em gestão isso a fruta que tá mais caindo do pé, sabe? Você ataca isso ali aí. primeiro. Aí você prioriza Mas já isso. tem IA que vai gerar, tipo, por exemplo, que você paga a conta, ela pega o valor, joga na planilha Já tem. e coloca tudo certinho lá pro balanço. E outra. Tem IA e não IA. Tem automação que nem IA É, é. nem as IA. IAs Automação atuais- simples. Você vai almoçar com fazer aquela quase empresa. qualquer coisa que você Você imagina tira que o a humano foto faça. da nota. Que o humano médio faz, uma IA faz É. melhor. Qualquer Você coisa. tira a foto da Pode falar nota, que é isso aí? manda pra empresa. Acho que tem uns 130. Ela já fez tudo. Cara. As IAs alcançam. Porque o trabalho mais chato quando Tipo você médico, viaja elas com passaram- empresa, fizeram cara, teste nos é Estados você Unidos pegar pra- todas pra- as notas e... Não é vestibular, é tipo um exame pra Isso daí médicos. Bar exam, né? O exame para certificar que o cara é Ela teve médico. performance acima de 78% dos médicos, não foi uma coisa assim? Foi. Quer A dizer, IA os médicos. a OAB melhor também, que né? O médico tá acima 78%. da média. O médico não Ah, é uma o pessoa- Enem médico também, não né? tem, Pô, sim, vou o médico contar mais tá uma acima história, O da mas Enem, essa- ela só não vai bem nos gráficos, por enquanto, parece, né? Pra Nas questões que tem gráfico, ela não vai bem, mas no resto ela vai bem pra Agora, caramba. eu muito acho que melhor já do que a vai, né? média, né? As atuais, acho que já. É, acho que a atual São não vai. multimodais agora, não há dificuldade de ver. Mas, cara, eu vou contar uma pra vocês. Essa só não posso falar muitos detalhes, mas imagina um escritório de advocacia que tem um monte de advogado. É. Em 2016, também na tecnologia anterior de linguagem natural, estavam tentando escrever os processos, chama inicial lá. Chega uma inicial que é o texto que o advogado tem que escrever. Aí eles pegaram vários dados, inclusive um pouco parecido com o estudo do Pensando Rápido e Devagar que você citou mais cedo, sobre o horário da decisão, qual foi o juiz, qual é a vara. Eles pegaram inúmeras variáveis que eles conseguiram levantar. Aí faziam um template de uma inicial. Aí o advogado pegava e ia ajustando o template, e passava para frente. Beleza. Aí chegaram os LLMs. Aí, isso ainda, Sérgio, GPT-2. Então é uma história um pouco mais antiga quando a gente se encontrou. Aí os caras pegaram e começaram a usar o GPT-2, usando todas aquelas variáveis e escrevendo o texto da inicial. Agora não era mais um template, agora já era um rascunho onde a pessoa fazia modificação. Aí, o que aconteceu, cara? Eles são muitos advogados, mais de 400. Alguns ficaram preguiçosos. Então chegava o texto, o camarada nem lia. Nem lia. E só fazia assinatura digital. Só que não deu merda. Porque a história que eu ouvi falar de direito é que deu merda. O juiz viu que foi o ChatGPT. Não foi esse o caso. Lá foi pelo contrário, cara. Adivinha o que aconteceu?
os caras preguiçosos estavam tendo mais taxa de sucesso do que os que mexiam, cara! Puta merda! Volta na questão da média, bicho, entendeu? Aí o que aconteceu Caraca, agora? velho. O advogado não pode mexer no Não texto. pode. Proibido. E é um cara só que assina todas, cara. 400 vira 1. É esse o jogo. Porque eu perguntei pro Melão aqui se a gente poderia dizer em paralelo aqui Muito se a bom. IA tá substituindo seres humanos de QI 100. Eu achei que eu tava ousado na pergunta. Ele falou, não, 130. Então é isso, Mas é cara, mesmo, né? Ela já mas é consegue mesmo. executar tarefas equivalentes. Eu gosto de achar também que a IA vai criar muita coisa. A gente conversou outro dia sobre o Moneyball, né, Sérgio? Moneyball, que é aquele livro, Filmaço. É um livro né? também, né? muito foda, e fala sobre o time de beisebol que colocou em prática certas questões daquele livro que falava que... Ciência de dados, né? É, ciência de Usou dados. ciência de dados. Pra ser campeão, você tinha que ter jogadores que Pra ser faziam... campeão, você não precisa gastar muito dinheiro em ter craque. Se você pegar jogadores, no caso do beisebol, que o objetivo é ir vencendo base, e você tiver um jogador que ele chega tantos por cento de vezes nessa, naquela, você consegue com muito menos grana montar um time que estatisticamente teria sucesso. Essa que é a parada do negócio. Isso, E então... o cara consegue, né? Assim, ele Consegue. com o primeiro time ele não consegue, porque ele não ganha, mas depois é usado no Boston Red Sox, que fazia 90 anos que não ganhava título, usaram essa coisa, porque eles estavam sem grana e conseguiram. Você conhece a maldição do Boston Red Sox? Conheço, Né? claro. O cara que era o dono do Boston Red Sox Vendeu o Babe Ruth, melhor jogador cara. de todos os tempos. Melhor jogador de todos os Pra tempos. pagar- É tipo o Elon Musk comprar o Twitter em vez do OpenAI, Ele vendeu, entendeu? mas ele vendeu pra quê? Ele vendeu Pra pra pagar uma financiar dívida. uma peça de teatro. Exato. Aí aí ele é essa- conhecido como, ele era, acho que era Frazil o nome dele, ele é conhecido como o cara que implantou a maldição, porque era um dos melhores times. Aí ele vende o Babe Ruth catapulta. Nos próximos 10 anos eles vencem, acho que dos 10 eles vencem 7. Caraca. Foi pro New York Campeonato- Yankees, que é o maior. É que os Venceu o World americanos Series. chamam de World Series, como se fosse campeonato mundial, só que só tem time americano. Então é esquisito, né? Tá. Mas Exato. ele Tá. vence todos. Aí eles falam que ficou a maldição porque eles só foram ganhar o primeiro World Series 2004. quando entraram com os de dados lá, cara. Mas aí, cara, o negócio em esporte é muito foda. Você vê o futebol americano. Tinha lá o melhor cara, considerado um dos melhores de todos os tempos. Aquele dia ele não jogou, cara. Mas aí o Foda-se. azar, né, cara? Foda-se o Como você número, falou, a o estatística. Eagles lá... E os caras... Mas aí também tem uma característica do beisebol que é diferente do futebol sim, americano, tem, né? tem. Que você tem muitas rodadas É. de simulação. Lembrei do Monte Carlo, você falou mais cedo, né? Você roda tantas vezes o jogo que as coisas tendem a equilibrar É, na isso aí. estatística média. Enquanto num jogo de futebol americano, uma vez só, pode ter uma zebra, né? Que a gente chama no É tipo futebol.